ideia aqui com o Marcelo Cabo, e depois dessa semana, a semana, inclusive com muitos treinos fechados, né, depois do último resultado em Cabo, eu gostaria que você falasse dessa semana, o que foi de produtivo, o que foi trabalhado para esse jogo do próximo domingo. Boa noite. Boa noite. Tivemos uma semana intensa de trabalho, né? A gente procurando buscar corrigir aquilo que precisávamos corrigir do jogo do Atlético, do jogo do Botafogo, e inserir algumas ideias que a gente tinha para esse jogo do Botafogo, pela chegada do Jonathan, pela volta de alguns jogadores do departamento médico. Então é importante a gente ter essa semana de sincronia de trabalho, de correção, e criar algumas alternâncias para que a gente possa ter uma equipe competitiva diante do Botafogo. Boa noite, Cabo. Aproveitando a fala da chegada do Jonathan, já há uma preferência sobre a posição que joga, como volante, como meio? Como eu havia falado com vocês anteriormente, o Jonathan é um jogador multifuncional, ele consegue exercer 2, 3 posições no campo, né? Similar ao Didier ali, ele consegue jogar de segundo volante, ele consegue jogar de terceiro homem de meio campo, ele consegue fazer o extremo direito, né? Como ele jogou na Arábia Saudita de extremo. Então ele me dá essa alternativa de poder usá-lo em mais de uma posição. Então foi uma semana que a gente também observou bastante ele, foi uma semana que a gente entendeu um pouquinho como é que ele atua melhor, né? O Gabriel fez um apanhado lá da carreira dele para que a gente pudesse se explorar o que ele tem de melhor para o CSA para vir nos ajudar nessa empreitada. O time vem agora, né, dessa derrota para o Atlético Mineiro e vinha numa crescente, né, na competição, com boas atuações, né, depois daquele placar ruim logo na estreia, né, o time teve algumas partidas boas, né, boas apresentações e depois agora esse último resultado. Como é que você avalia isso? Assim? Você acha que quebrou a boa sequência, essa inconstância? É normal? De que forma que você tem trabalhado isso e de que forma você pretende trabalhar para que o time seja mais constante? Não, essa inconstância, essa alternância dentro do campeonato de Série A de 38 rodadas, ela é completamente normal, que a gente não ficou feliz pela derrota e extremamente pelo resultado. Mas você alternar dentro da competição, nós tínhamos feito um jogo muito ruim diante do Ceará, depois nós fizemos aí 5 bons jogos, né? Com vitórias, com empate, com competitividade, e agora não fomos tão bem contra o Atlético. Eu até falo mais uma vez, o Atlético é página virada, mas é importante falar, nós não fomos bem porque o adversário não deixou a gente bem. Nós pegamos um adversário que ontem deu a mostra da capacidade dele de eliminar o Santos dentro do Pacaembu, né? E a gente ainda teve a infelicidade de tomar 2 gols de bola parada nos primeiros 20 minutos. O Atlético foi o senhor do jogo, mas eu acredito que a gente não foi bem mais pela capacidade do Atlético do que pela nossa incapacidade, né? É um adversário muito difícil de enfrentar tanto dentro quanto fora de casa, mas a gente tem que ter a consciência que um campeonato de 38 rodadas, do nível que é a Série A, dificilmente alguém vai ter uma atuação linear em toda a competição. Vai haver alternância de atuações. A gente vai atuar muito bem como foi contra o Inter, talvez não vamos muito bem como fomos contra o Atlético. Tivemos um bom primeiro tempo diante do Goiás e um segundo tempo muito bom diante do Goiás, onde nós construímos uma vitória. O que a gente precisa ter é o amadurecimento necessário para que a gente possa conviver com esse momento de adversidade. Eu acho que a gente não perde a sequência, não. A gente está reunindo, conversamos aqui com os jogadores e os treinamentos mostrou uma equipe muito motivada para a gente fazer a nossa segunda vitória consecutiva em casa. Aí sim, depois de segunda-feira, preparar uma equipe competitiva para a gente poder ser competitivo diante do Flamengo. Então a gente não pode entender que uma derrota com o Atlético seja uma terra arrasada, seja um trabalho todo jogado fora. Não, o trabalho tem a continuidade. Como eu costumo dizer, depois do 4-0 a gente tem que recalcular a rota e continuar com a aeronave seguindo ao destino que a gente precisa. Cabo, em relação a saber conviver com essas dificuldades que a competição te mostra, né? Você conhece muito bem a competição, os atletas também. Essa frase encaixa direitinho com o teu sistema ofensivo, que precisa de
até porque a gente tem visto aí a tentativa de chegar ao ideal, né? Ora Cassiano, ora o Patrick, a gente sabe que precisa de peças, claro, tem aí a janela abrindo, não é novidade para ninguém, que o CSA vai para o mercado, vai contratar, vai te ajudar, né? Inclusive a encarar essa maratona de jogos, mas essa frase, ela encaixa, saber conviver com essa dificuldade dentro dessa competição, cara? Tem uma música do Marcelo D2 que diz assim, em busca da batida perfeita. Então a gente está em busca do ataque perfeito. Então, fazendo uma analogia à música do D2, a gente fala que a gente está buscando, a gente está criando alternativas. Tentamos o Patrick, já tentamos o Cassiano, o Maranhão, e temos a volta do Robinho já, que vai ser relacionado com esse jogo. A gente ganha mais um atacante para nos ajudar. A lesão do Manga, quando ele estava começando a fluir bem também, a gente perdeu jogadores de velocidade, de beirada, veloz. A gente poderia ter 2, 3 Maranhões assim no jogo, 2, 3 caras com a característica dele. Hoje nós não temos, só temos o Maranhão. Então a gente precisa, com a chegada do Robinho agora, voltando de lesão, mais uma boa possibilidade de um jogador veloz. A gente está buscando, a diretoria também está buscando reforço para esse setor ofensivo e a gente acredita que daqui a pouquinho vai encaixar. Essa falta de gols nos traz a nossa insônia, mas a gente não pode baixar a guarda, a gente tem que continuar trabalhando muito. Semana passada vocês foram testemunhas aqui, o quanto eu trabalhei exaustivamente finalização de tudo quanto é sistema que a gente pode, e a gente só sai desse momento trabalhando, e a gente acredita muito no nosso trabalho. Boa tarde. Boa tarde, professor. Jogar no outro sempre é difícil, né? Todo mundo sabe, mas assim, depois dessa derrota, o que é que o treinador e a pessoa, Marcelo Cabo, como é que lida com o lado gestor, com o psicológico dos jogadores, para que eles não levem a pressão para o próximo jogo contra o Botafogo? Fazer eles entenderem que isso é competição. Não foi só o CSA que tomou de 4 na competição. O Cruzeiro tomou de 4, o Fluminense tomou de 4. Eu não gosto de citar com o irmão, mas o Fortaleza tomou de 4. Vocês sabem há quanto tempo o Cruzeiro não ganha no Campeonato Brasileiro fora de casa? 1 ano. O Cruzeiro não ganha 1 ano no Campeonato Brasileiro fora de casa. Então, assim, o que eu quero demonstrar com isso? Que é uma competição muito difícil. E a gente tem que saber viver, a gente tem que saber virar logo a página. Se a gente tivesse remoendo o Ceará, a gente não vencia o Goiás, não empatava com o Santos, não empatava com o Palmeiras. Então eu, como gestor, eu tenho que demonstrar os pontos positivo e negativo de uma derrota dessa, porque uma derrota dessa também tem ponto positivo. E a gente virar logo a página, a gente não pode ficar carregando essa bagagem extra para o próximo jogo. Então eu, como gestor, na terça-feira já conversei com eles, pontuei o que tinha que pontuar e já virei a página. E terça-feira nós começamos já um novo momento para ter uma equipe competitiva, para poder tentar ser competitivo diante de uma equipe tão qualificada quanto o Botafogo, que não tem 12 pontos à toa no campeonato, mas que a gente faça prevalecer a nossa invencibilidade no mando de campo no ano. E a gente vai buscar essa vitória diante do Botafogo. Cabo, eu não sei se você pode falar do time, mas eu estava vendo agora há pouco o treino do Botafogo, né? E é definido assim como um time que vem com força máxima, mas encara um adversário que tem um retrospecto muito bom em casa, que é o CSA, mas o Botafogo também tem alguns problemas físicos, né, devido a essa temporada também. Eu queria que você falasse também do retrospecto, pelas algumas análises estatísticas aqui, mostra que é um dos poucos jogos de difícil prognóstico, é justamente CSA e Botafogo. Isso, de certa forma, motiva ainda mais o seu trabalho nesse momento que tem um adversário, às vezes, tido como direto, onde o CSA busca uma vitória, tira o CSA, pelo menos, dessa zona de rebaixamento. Como é que você vê toda essa situação? Vamos lá, entender o contexto. Nós não perdemos ainda no mando de campo no ano. O Botafogo também não ganhou fora de casa no ano. Né? Você, como profissional, jogar uma Série A, a gente acorda motivado. Que é o desejo de todo profissional, trabalhar numa Série A. O CSA numa Série A nos traz a motivação todo dia. E a gente jogar diante do nosso torcedor. O que a gente tem que ter de expertise, de sabedoria, é virar a página e encarar esse jogo como o mais importante do ano, como eu sempre falo. O jogo mais importante do ano é sempre o próximo. Nós estamos vindo de uma grande vitória dentro de casa, diante do Goiás. Então nós temos todas as motivações possíveis para que a gente possa fazer uma equipe competitiva para buscar a segunda vitória consecutiva em casa. Então o que a gente coloca como meta é buscar a segunda vitória dentro de casa no Campeonato Brasileiro, que para a gente é muito importante.
O Botafogo é uma equipe que tem 12 pontos. Se a gente vencer o Botafogo, a gente encosta no Botafogo, ficamos a 3 pontos. E dificilmente com uma vitória a gente deixa de sair da zona de rebaixamento. A possibilidade de com uma vitória da gente sair da zona é muito grande se você for fazer toda uma análise dos confrontos que vão ter nessa rodada. Então, você tem toda a motivação do mundo para poder ir para esse jogo motivado como se fosse uma grande final para a gente, como foi a final talvez do estadual, como a gente encarou o jogo do Goiás como uma final e vamos encarar esse jogo também. Para os supersticiosos, Com tem certeza, mais um fator motivacional aí que o CSA nunca perdeu para o Botafogo aqui no Rio Pelé. O Botafogo é um time que guarda algumas superstições. Você tem alguma coisa de superstição, time? Não, eu tenho superstição zero. Eu creio na fé, eu creio no trabalho, eu creio na capacidade que a gente tem de transformar. É por isso que a gente trabalhou lá essa semana para ter a capacidade de transformar o treinamento em um bom jogo e, consequentemente, uma vitória. E que a gente possa ter a capacidade de manter essa estatística de não ter perdido ainda para o Botafogo. Passadas 7 rodadas, o Botafogo está naquele grupo, da divisão que foi feita, pelo menos foi divulgado, a gente até não lembro de ter ouvido algum dirigente, até mesmo você, cara, falar sobre isso. Mas todo mundo fala na imprensa que existem 2 grupos dentro da Série A e o CSA está naquele que disputa contra 10 clubes para não ser rebaixado. Com essa ascensão do Botafogo, que está lá em cima, isso é um time grande do futebol brasileiro, do carioca e tal, como é que você vê? O Botafogo continua sendo um dos adversários diretos do CSA nesse pensamento de primeiro conquistar, se livrar do rebaixamento, como foi na Série B, conquistar os 45 pontos, se livrar e depois começar a sonhar e pensar numa outra coisa dentro da competição? Eu faço cada jogo o jogo mais importante, cada jogo uma final para que a gente possa almejar os 3 pontos. O Botafogo é muito bem treinado pelo Barroca, é um contemporâneo meu de categoria de base, do Rio de Janeiro. É um profissional que, apesar de jovem, já está há muitos anos na estrada como profissional de futebol, mostrou a sua capacidade agora, quando foi campeão brasileiro no Sub-20 do Botafogo, bom trabalho que ele fez no Sub-20 do Corinthians, e agora fazendo esse início de trabalho muito bom com o Botafogo. O Botafogo é um time campeão brasileiro, o Botafogo é um time de Garrincha, de Paulo César, um time que tem uma história gigante no futebol. Então a gente primeiro respeita muito a história e a instituição Botafogo e os profissionais e os jogadores que estão lá. Então assim, a gente precisa sim fazer prevalecer o mando de campo para que a gente possa, toda essa atmosfera, buscar a nossa vitória. Mas o nosso respeito é muito grande pelo Botafogo, pelo seu momento, pelos profissionais que lá estão, mas a gente precisa buscar o nosso objetivo dentro desse jogo. Você tem o Jonatas em primeira, mantém o Dauan, tem a opção do Nilton, como é que eles estão? Achei que você falasse. E na frente você mantém o Patrick e o Fabiano, não é o problema, não é a escalação do Patrick, ou se você vai trocar também, queria que você falasse. Nesse instante para o torcedor, o que é que o CSA vai ter em campo começando esse jogo? A gente tem a força máxima do elenco, todos à disposição, e meu querido Águia, uma hora antes que você vai ter a escalação. Estão relacionadas, né? Hoje nós estamos todos relacionados, não temos problema médico. Os problemas médicos que a gente tem são aqueles que já vêm anteriormente. A gente não tem problema de jogador suspenso e não tem problema com jogador de lesão. Fabinho volta a ser relacionado, Jonathan vai ser relacionado, então a gente tem uma força máxima para esse jogo, para que a gente possa escolher os melhores 11 da semana de treinamento, para a gente poder ir forte nessa partida.